Humildemente Maria, orgulhosamente mulher, traz hoje aqui para nós conversarmos o psicólogo Leonardo Bueno. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Poder estar aqui de novo na nova era, podendo dar mais uma entrevista. Já estava com saudades. Eu conheci o Leonardo outro dia, porque o Clube das Soroptimistas tem uma parceria com a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e nós estávamos falando sobre violência contra mulheres e meninas. E eu então fiz o convite para o Leonardo para ele vir aqui para conversar conosco sobre esse assunto. Mas eu soube que tu também trabalhas a programação neurolinguística. Isso, exatamente. Tu podia explanar um pouquinho isso para nós? Como é que é esse trabalho? O que se trabalha? A programação neurolinguística é uma técnica que foi criada por dois americanos, Richard Bandler e John Grinder. Isso bem no início, na virada dos anos 60 para o início dos anos 70, né? E ela é uma técnica que ela empresta ao terapeuta ou ao profissional, né, das mais diversas áreas, o controle sobre o processo de mudança. Isso para nós é muito importante, porque até então nós não sabíamos como fazer isso. Praticamente a gente conduzia a pessoa às cegas. Nós não conseguimos fazer nenhuma questão de previsão, né, do que iria ser trabalhado ou o que iria acontecer nas próximas consultas. Porque de fato nós não sabíamos o que estava acontecendo dentro, né, da mente do paciente. E eles lograram, através das técnicas que criaram, né, trazer esse manejo, né, com controle. Então, hoje, por exemplo, na minha área, que é na área da psicologia, há várias e muitas patologias que antigamente eram tidas como, oh meu Deus, né, como é que eu vou trabalhar isso com esse paciente, porque para os terapeutas, de modo geral, era um horror. Claro, a gente não sabia como trabalhar. Questões como medo, pânico, ansiedade, mau humor, raiva, nossa, é uma infinidade de pequenas patologias e que hoje para nós é um trabalho que se tornou meio que rotineiro. A pessoa ela só não se transforma, ela não muda ou não se cura se realmente ela não quiser, né? Se ela quiser, fizer o processo direitinho, num tempo hoje bem mais curto que o tradicional, porque isso aí antigamente era um processo de 7, 10 anos de terapia, né? Hoje é ridículo o tempo que a gente leva para poder fazer um processo de mudança. E com progressos a olhos vistos. A olhos vistos, duradouros, assim, e duradouros. Percentual alto, e um percentual alto. Cura tudo? Não, isso não existe. Tá? Porque existem variáveis para que isso possa acontecer. Mas é uma técnica que ela é muito pé no chão, sabe? Ela é muito realística, ela é muito concreta, em que pese também ela ser muito afetuosa, porque ela trabalha sempre dentro das emoções da pessoa. Então ela é uma técnica emocionante, tanto para o terapeuta quanto também para o paciente. Né? Eu diria até amorosa, né? Muito, muito. Agora, ela tem um viés, né? Porque ela trabalha muito dentro do princípio de realidade, muito. Então, eu uso muito como exemplo a passagem do Coríntios 13, né? Da Bíblia, né? Que diz que as pessoas andam pela rua, né? Se olhando e olhando os outros também, né, através de um espelho distorcido. Então a imagem que eu tenho de mim e a imagem que eu tenho dos outros à minha volta não condiz com a realidade. E no Coríntios 13 também está escrito, né, que haverá um dia que eu poderei me enxergar no espelho e olhar e ver neste espelho algo da mesma forma como as outras pessoas enxergam. Vai estar escrito assim, um dia eu poderei me ver como eu sou visto pelos outros, né? Esse é o que a gente chama um momento de maturidade. Nesse momento que eu consigo colocar esse espelho, né, de uma forma reta, né? Então eu tenho um grau de nitidez, de pureza elevado, eu passo a enxergar a realidade tal qual ela é. E muita gente não gosta, né? Não gosta porque, como já diria vários filósofos, né,
que para muitos é melhor se manter na ignorância, na falta do conhecimento, porque é uma desculpa boa para deixar as coisas se manterem como elas estão. E a PNL tem esse viés. De conforto, né? Exato. É uma técnica, por outro lado, muito incomodativa. Não porque ela fica mostrando os aspectos negativos da pessoa, ou fica mostrando as deficiências delas. Exatamente pelo contrário. Né? Enquanto as terapias antigas, elas faziam exatamente isso. Elas apontavam para os teus erros, para as tuas deficiências, para as tuas dificuldades, para as tuas imaturidades, para os teus traumas. E o trabalho se dava exclusivamente em cima, né, desses aspectos todos negativos. Né? E aí o que Bandler e Grinder eles descobriram, na verdade nem foi ele, né? Eles pegaram estudos de outras pessoas que viveram na mesma época. Milton Erickson, um deles, Gregory Bateson, outros, né? Eram pessoas assim extremamente geniais que eles tiveram, foram afortunados e puderam conviver assim, indo na casa deles, batendo papo, tomando um chopinho, né? Então eles se deram conta de que toda vez que o cérebro ele é obrigado a ter que passar, né, por informações, ou como se fala, por ambientes que são carregados de emoções negativas, seja por memórias ou por histórias que são questões energeticamente muito negativas, o que o cérebro faz? Ele ergue os mecanismos de defesa. Para quem não sabe, mecanismos de defesa é o sistema imunológico da mente, né, do cérebro, né? Funciona do mesmo jeito. Qualquer ideia, conceito, né, que bata de frente com a minha integridade, o meu cérebro vai pensar assim, opa, isso vai machucar o Leonardo. Então o que o meu cérebro faz? Ergue esse sistema para me defender da ideia agressora. Quando a ideia é agressora? Quando eu não sei me defender. Porque quando eu aprendo a me defender, o agressor não consegue mais me agredir. O agressor ele sempre vai buscar pessoas com o mesmo perfil, pessoas que não saibam se defender. É igual aquela criança, né, por exemplo, que tem 10, 14 anos de idade, um adolescente, que chega em casa dizendo que ele é o cara, por quê? Porque ele bate em todo mundo. Aí um belo dia o pai resolve ir no colégio para ver em quem que ele está batendo. Ele está batendo, sim, em crianças de 4, 5 anos de idade. É claro que ele vai bater, porque elas não sabem se defender. Todo agressor faz a mesma coisa. Ele vai em busca de pessoas que não saibam se defender. Porque se eles intuírem que aquela pessoa tem as habilidades de preservar a sua integridade, com aquele ele não se mete. Já fica de igual para igual, já tem possibilidade dele apanhar. Exato. O agressor ele não é burro, sabe? Eles são, na verdade, altamente seletivos. Aí o que acontece com as técnicas da PNL, né, no caso? A PNL vai trabalhar maciçamente... A PNL, só um pouquinho, Leonardo, a PNL que tu falas é Programação Neurolinguística. Desculpe, isso. Não vamos esquecer. Isso. A gente usa como abreviação. Né? Só para lembrar. Então, as técnicas da PNL, ou da Programação Neurolinguística, o que vai trabalhar? Com as tuas competências. Vai te tornar uma pessoa cada vez mais hábil para lidar com o teu dia a dia, com as dificuldades, ou com os problemas do dia a dia. Né? Então ela te ensina habilidades, comportamentos, ajusta o teu sistema de crenças, desenha de uma forma mais atualizada a tua identidade, que é a tua autoimagem. Né? Então ela te capacita. E aí que está o problema. Quando a pessoa ela se capacita, ela se torna mais hábil, ela anda mais rápido. O universo dela se amplia. E aí ela se depara muitas vezes o quê, né? Ela se depara com novos ambientes e ela se dá conta de que neste novo ambiente ela não tem ainda algumas habilidades necessárias. Segurança. E aí ela fica, falta segurança, ou melhor, ela fica insegura para isso. E também aquilo que eu já esbocei no início, né? Quanto mais eu amadureço, é como se eu estivesse assim, se eu não tenho maturidade, eu estou andando por uma rua e enxergando a rua a partir do ponto de vista do caminhante,
daquele que caminha na rua. À medida que eu amadureço, é como se eu estivesse olhando agora a rua de dentro de um prédio, do 1º andar, do 10º andar. Como é olhar a rua do 30º andar de um prédio? A minha visão ela é muito maior. Então eu começo a entender os vínculos. Eu começo a compreender o que faz aquele sujeito agir dessa maneira. Entende? Já não é mais uma visão... Tudo fica menor também, né? Exato. Então a minha visão ela é muito mais ampla, é muito mais enriquecida. E algumas pessoas não têm ainda um sistema de crenças amadurecido o suficiente para suportar. Geralmente isso ocorre quando o conhecimento ele provoca sentimento de culpa. Por exemplo, nos anos 60, com o relatório Reich, aquele relatório daquele casal nos Estados Unidos que eles fizeram sobre a sexualidade, né, do homem e da mulher, mas foi um escândalo. Não, bombástico. Bombástico, porque se descobriu, né, se descobriu nos anos 60 que mulher tinha prazer no ato sexual e que ela tinha desejo de fazer sexo. Para uma sociedade puritana, como era a norte-americana, na época, isso foi um escândalo. E o resultado, a longo prazo, foi fantástico. A curto prazo, foi um retrocesso. Porque os movimentos que surgiram a partir de então contra o relatório e contra qualquer tipo de ideia de pensadores e de mulheres que trabalhavam, que tratavam nesse sentido, foi uma coisa de uma agressividade enorme, de mulheres indo à rua com o próprio livro queimando, sabe? E fazendo a maior algazarra. Então, nós temos esse viés com relação ao conhecimento. PNL trabalha baseado em conhecimento. Então, o profissional, o tempo todo, ele precisa estar o quê? Avaliando se a maturidade da pessoa já está preparada para aquilo que ela quer. Se não está preparada, nós não levamos para lá. Mesmo sabendo como fazer para levar para lá. Tem muita gente que tem dificuldade de entender essa questão da maturidade e o objetivo. Se eu não tenho maturidade, eu não alcanço o objetivo. Então, na festa da vida, eu estou solteiro e eu quero hoje uma nova companheira. Só que esta companheira que eu almejo faz parte de um escalão ou de um nível, que a gente chama de nível evolutivo, bem mais elevado do que o meu. Ora, se eu não tenho as habilidades necessárias para poder contracenar com elas, que habilidades são essas? Assuntos. Esse grupo que eu quero são, por exemplo, são mulheres que têm como característica que gostam de dançar. Eu não sei dançar. Gosto de tocar violão. Eu não sei tocar violão. Gosto de viajar. Eu não sei usufruir daquilo que... Eu só sei reter. Eu não sei usufruir daquilo do resultado do meu trabalho. Tenho medo de gastar. Mas essas não tem problema para fazer isso. Mas são as mulheres que eu almejo. Se por algum motivo, e isso vai ser por sorte, eu conseguir me deparar com uma dessas mulheres e começar um relacionamento com elas, nem começa. Por quê? Porque ela vai me descartar. Porque eu não tenho competência para poder acompanhar. É quando vale o ditado, muita areia para o meu caminhãozinho. Para eu poder merecer estar ao lado dela, eu, enquanto homem, preciso evoluir. Porque se eu não evoluir, mulher madura descarta. Mulher imatura suporta. Essa é uma grande diferença entre maturidade e imaturidade. Mulher madura investe no relacionamento. Mulher imatura aposta no relacionamento. Mulher madura sabe impor respeito. Mulher imatura se submete ao relacionamento por medo de perder. A mulher madura não tem medo de perder, porque ela sabe como conquistar homens de maturidade mais elevadas. O que ela pode ficar é braba consigo mesma, porque às vezes a gente comete erros. Então, como é que tu vês assim, então, esse preparo para a maturidade e como é que elas poderiam identificar também a outra pessoa? Maria, tu trouxe vários elementos para a gente, importantíssimos para a gente abordar. Bastante. Primeiro, eu vou começar de trás para frente. Certo. O primeiro, né? A qualificação do profissional. Tá? Quer dizer, tem que ser tratado.
Já começa por aí, né? O profissional, ele precisa ter uma formação para isso. Eu sei, mas digo, o caso já tem que ser tratado. Sim, sim. Então, é por isso que tu vais começar pelo profissional. Aqui. Isso nós não encontramos apenas com esse profissional ou aquele outro, né? Tem que ser profissionais para poder trabalhar com isso. E mesmo assim, profissionais especializados. Então, nós já temos realmente um senão nessa questão. Com relação a esses comentários, parece que ela gosta de apanhar. Aí, que é a visão do profissional e que é a visão da psicologia também, né? Cada circunstância precisa, cada mulher com o seu problema precisa ser tratado de forma individual. Eu não posso agrupar, porque cada problema é um problema, que tem variáveis específicas, sabe? Que no contexto e que no todo vai dar uma cor totalmente diferente. Né? E não só para a compreensão, como principalmente na forma como nós podemos auxiliar esse ser humano. É um trabalho simples? Não. É um trabalho complexo. Em função do quê? Das variáveis. Por quê? A primeira pergunta que a gente faz, né? O que levou esta mulher a se permitir ser agredida? Né? Porque eu posso me perguntar assim, com tantos homens bacanas que ela poderia escolher, porque justamente ela casou com aquele? Porque justamente ela começou a se relacionar com aquele? Por que ela não escolheu algum outro? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Que essa é uma pergunta técnica. Qual é o objetivo? Eu poder identificar nesta mulher, dentro do seu sistema de crenças, o que está regendo a sua escolha. Porque o problema, pode ser por dificuldade de escolha. Ela não sabe escolher. Então ela olha para o sujeito e pensa que o sujeito como é que eu escutei outro dia, é o gás do refrigerante, é a última bolachinha do pacotinho. Ela passa a acreditar que jamais vai poder encontrar algo melhor do que aquele canalha. Isso se dá por baixa autoestima. Amor próprio, zero. Por outro lado, se ela só sabe se defender, o que acontece quando se apresenta diante dela um homem que é bacana, que é íntegro, que é honesto, que é dedicado, que valoriza ela, que trata ela não como mulher, como ser humano, que é algo bem mais sublime. Ela só sabe se defender e o cara não bate, não agride, trata bem ela. Ela se desinteressa. Porque dentro do código interno dela, todo homem, ela generalizou, é agressivo. Então isso aqui não é um homem. Não é homem para ela. É um macaco, é um cavalo, é um chimpanzé, é qualquer outra coisa. Porque no cérebro dela está escrito isso. E uma vez escrito, o cérebro ele é cruel. Porque ele passa a acreditar que a realidade é assim. É quando em consultório eu escuto, né, as mulheres, pacientes dizendo assim, pois é, Leonardo, olha, estou te procurando aqui porque eu cansei de ser espancada na vida, né? E a maioria que me procura é mais o espancamento psicológico e afetivo, né? Esse tipo de agressão, né? Físico também tem, mas a grande maioria, a população é essa primeira. E aí, depois de alguns meses de trabalho, a moça me diz, Leonardo, encontrei um rapaz muito bacana, muito isso, dentro do perfil que tu queres, dentro do perfil, ótimo. E aí, pois é, ele está me convidando, já tem uns 10 dias para sair, para tomar um chopp com ele. E tu aceitou, né? Não. Mas por que tu não aceitou? Ai, que ele parece tão bonzinho, parece meu irmão, sabe? Parece um amiguinho, né? E isso não é de uma paciente, eu escuto de muitas pacientes e escuto na rua. Quando o cara é legal demais, né, é como se a mulher já estranhasse. Isso não é comportamento de macho, sabe? Não, claro, nós estamos falando de que mulher, não posso generalizar que são todas, mas entra dentro deste grupo daquelas que acabam de alguma forma como vítimas. Porque o que ela está dizendo? O homem que é macho é aquele que lhe agride. Então qual que ela vai procurar? Aquele que lhe agride.
de alguma forma acaba legitimando, e isso é uma desgraça para a sociedade, isso é uma desgraça para o convívio com outras meninas, crianças e mesmo adolescentes, porque se legitima o quê? O relacionamento com agressores. Agora, é um trabalho árduo, muito, muito mesmo. E nesse sentido, esse trabalho, principalmente hoje, não, eu falei errado, não é principalmente, é também, porque isso é consequência. O feminicídio é uma consequência de outras atrocidades que estão acontecendo, que foi permitido de tal forma que culminou, né? Não é hoje porque é uma coisa antiga, né? Mas hoje cada vez mais frequente o feminicídio. A gente acompanha, preocupante, né? E preocupante, né? E se tornando uma coisa quase que... E sempre por besteira. Sempre por besteira, por questões passionais, sabe? Que sempre... Possessão. Exatamente, exatamente, né? Agora, isso precisa ser modificado? Claro que precisa, precisa mesmo. Feminicídio é uma coisa que não deveria existir na nossa sociedade. Como eu falei já no início, né? Se ela aprender a se defender, ela nem começar um relacionamento com o agressor, ela começa. Porque ela vai olhar e vai torcer o nariz, vai dizer, ó, este não. Esse não me motiva. Esse não me leva, esse está fora. Precisamos, mas nós também precisamos de ações com os meninos. Está na hora de papais e mamães começarem a dizer para o menino que uma mulher não se bate nem com uma pétala, não se fala alto, não se fala palavrão. A gente negocia, a gente conversa. E se fizer isto, né, e o Conselho Tutelar, me desculpe, mas essa é a minha opinião, não é profissional, é pessoal. Se o papai e a mamãe vê o filho, o menino, batendo numa menina, eu acho que uma chinela havaiana vem muito bem a calhar nesse momento, sabe? Não no sentido de espancar uma criança, porque às vezes a chinelada é mais o barulho do que qualquer outra coisa. Né? Educação. E dar educação, sabe? É saber que não se faz, é dar reprimenda. Não é sentar no chão e vamos conversar e vamos criar. Não é. É dar limite mesmo, saber que as coisas... Por quê? Porque lá na frente, quando se tornar um adolescente, um adulto, e por uma crise de ciúme quiser pegar uma faca e matar a namorada, o que tu vai dizer pro teu filho? Ele vai estar preso. Aí tu vai te lembrar de que tu poderia ter dado uma chinelada bem dada. Uma. Não é 15, é uma. E ter corrigido. Nós temos que trabalhar em todas a gente tem que treinar os meninos a serem altamente respeitosos. De pequenininho. Exato. E com uma e aí uma sugestão para finalizar, né, com não é uma nova ideia, é uma ideia muito antiga, mas que agora está começando a brotar de novo, que eu achei uma ideia fantástica. A educar as nossas crianças a se enxergarem não mais como homens e mulheres, mas como seres humanos amorosos. Eu me relacionar contigo, Maria, sabe? Não através do ser mulher, mas do ser humana. Porque só no momento que eu te enxergar enquanto ser humano, com certeza, nós vamos ser iguais. E hoje este é o meu discurso. Eu parei de discutir gênero, cansei. Não discuto mais gênero. Não, está certo, tem que respeitar o ser humano. Ser lógico. humano. Exato. O ser humano. É claro que eu sei que nós temos ainda uma caminhada enorme e precisamos ainda fazer alguns ajustes na discussão dos gêneros. Não estamos livres ainda disso. Mas como está escrito na Bíblia, né, eu também acredito, né, que vai haver um dia que esse espelho, que hoje é turvo, distorcido, ele vai de novo, está todo ele limpinho. E a gente vai poder se enxergar, não mais corpo, mas luz, uma luz de amor. E os nossos relacionamentos eles vão acontecer a partir disso. Muito bem. Que pena, Leonardo, que nós não temos tempo mais. Acho que já até estouramos o tempo. Mas, assim, muito obrigada pela tua participação. Teremos outras oportunidades. E espero que tu compareça de novo. E para você que esteve aqui com a gente, o nosso agradecimento. Até a próxima semana. Um grande abraço. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.